Boa tarde. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 35ª sessão ordinária que inicia às 10 horas e 18 minutos. Foi encerrada às 12 horas e 19 minutos. Muito obrigado, deputado. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Elton Cristo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, Amanhã. senhores e senhoras, presentes, deputados, presidente, está conduzindo os trabalhos, Luiz Paulo. Venho aqui utilizar a tribuna no dia de hoje para poder comentar sobre essa ação do BOPE. Essa grande ação efetuada lá pelo coronel Aristeu, parabenizar a Polícia Militar, todo o setor de informação da Polícia Militar, essa grande ação que levou a pegar, dar a resposta na mesma proporção que 2 policiais do BOPE morreram na Maré, a mando do marginal TH. Então, assim, no dia de hoje, o Estado dá uma dura resposta a esses marginais que vêm enfrentando o Estado de Direito com armas de guerra, alvejando os policiais que vêm para defender as nossas famílias, defender o Estado de Direito, e o Estado não pode permitir que os nossos bravos policiais sejam mortos e encarados como números. E hoje o BOPE dá uma resposta dura aos marginais e trouxe a óbito o marginal líder lá da Maré, o TH. Então aqui eu quero mais uma vez aqui parabenizar a toda a cúpula da Polícia Militar em nome do coronel do BOPE, Aristeu. Quero aqui aproveitar também para relatar alguns ocorridos que têm acontecido na região de Nova Iguaçu. Águas do Rio não é novidade para todos, para ninguém. A incompetência dessa gestão da Águas do Rio. Nova Iguaçu, no bairro de Aus, já está indo para mais de 15 dias sem água. Bairro do Cacuia, isso já virou praticamente de tempo em tempo, fica meses também sem água. Isso não é um problema somente da Baixada, somente de Nova Iguaçu, mas de toda a Baixada Fluminense. A gente cobra, já fui a Águas do Rio, cobrando providência, que podemos resolver, em definitivo, essa questão da água, principalmente na Baixada e principalmente de Nova Iguaçu, aonde sai a água para abastecer a Zona Sul, para abastecer o centro. E nós não podemos aceitar que esse descaso pela Águas do Rio, com a população iguaçuana, com a população da Baixada Fluminense e principalmente com a população de Aus, onde eu sou nascido e criado, e onde a gente tem uma atuação política muito grande, e também a gente acompanha a realidade do nosso bairro, e a gente fica, às vezes, também admirado com certas manifestações feitas por alguns personagens da região. É uma questão que a gente não consegue entender como representante da milícia que está impedindo que o carro da Coca-Cola, o carro da Ambev, abasteça o comércio de Aus, impedindo que forneça as bebidas para a população, para os comércios da região de Aus. Os mesmos que estão monopolizando a água, o gás, vêm cobrar água para a nossa região, tentando enganar
a população. Mas, na realidade, nós sabemos o que realmente eles estão interessados. Para eles é o melhor negócio não ter água para poder realmente estar explorando ainda mais a população. Então, vou estar levando essa demanda para o secretário Felipe Cury, falar do ocorrido que tem acontecendo nessa região de Ausch, marginais com fuzis em punho, indo nos estabelecimentos. Vamos preservar aqui o nome do estabelecimento, mas são vários estabelecimentos que estão sofrendo essa coação e sendo obrigado a pagar propina a esses marginais. Então, nós não podemos aceitar que isso seja normal. Hoje, dentro até dessa fala, aproveitar também, elogiar a postura do governador Cláudio Castro, está em missão em Nova York, no qual, acertadamente, está fazendo um acordo de cooperação com o Departamento Antidroga dos Estados Unidos, para poder ajudar nesse enfrentamento essas narcoterroristas, que é o Comando Vermelho, a milícia, o Terceiro Comando, independente qual seja a sigla, são todos marginais que devem ser presos imediatamente para que possamos dar o direito de ir e vir à população, aos comerciantes, e nós não podemos aceitar que isso, essa situação vá avançando cada vez mais, está chegando nos grandes centros, está chegando na Barra da Tijuca, já está no Recreio. O tráfico cobrando propina, cobrando valores de cada imóvel nos condomínios, e nós não podemos aceitar que essa maneira covarde de explorar a população seja um modo operante, e o Estado de Direito não pode ficar refém, deixar a população refém desses marginais. Então, fica aqui o nosso repúdio, e pode ter certeza, agora falar aqui para você que é marginal da região de Nova Iguaçu, vocês não encontrarão moleza. Vou estar levando as autoridades competentes, vou estar conversando mais uma vez com o comandante Souza, que tem feito um bom trabalho na região de Ausch, falar com os delegados da 58DP, que é responsável pela região de Ausch, com o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, que é um cara que tem feito um trabalho fantástico à frente da Polícia Civil, tem realmente o seu currículo. Quando ele assumiu, eu dei uma olhada, eu falei, pô, esse cara gosta de aprender, gosta de trabalhar, e tem mostrado na sua gestão, à frente da Polícia Civil, que não veio para brincadeira, veio para trabalhar, tem feito um grande trabalho em todo o Rio de Janeiro, mas pedir uma atenção especial para a região de Nova Iguaçu e principalmente na região de Ausch. Nós não podemos aceitar esse tipo de prática nos dias de hoje. Então, fica aqui meu repúdio, e nós vamos estar cobrando todas as autoridades competentes para que possamos dar uma resposta a esses marginais o mais rápido possível. Presidente, muito obrigado. Eu convido Vossa Excelência a assumir a presidência para que eu faça uso da palavra rapidinho e depois que o nosso coronel também fale. Ok. Coronel, chefe, deixa o coronel saber disso. E aí, bonitão? Bancou? Mas quem matou foi o Bob, tá? Mas eu falei, o coronel Alisteu. O senhor presidente, Ali do Polícia Civil já é outra. deputado Elton Cristo, senhor deputado Marcelo Dino, para mim sempre coronel, senhoras e senhores deputados que nos acompanham pela TV Alerj ou de forma remota, senhoras e senhores, meu caro intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. O deputado Elton fez um discurso duro sobre a questão do crime no nosso Estado, em relação ao narcotráfico, aos milicianos, às ações policiais e a melhoria de qualidade das ações policiais.
E eu venho falar de um tema muito mais ameno. Porque hoje é dia 13 de maio, deputado Marcelo Dino. 13 de maio é dia de Nossa Senhora de Fátima. É o dia que Nossa Senhora de Fátima teria aparecido às 3 pastorinhas lá em Portugal. Mas 13 de maio também, na Umbanda, se comemora o Dia dos Pretos Velhos. E 13 de maio também foi o dia que foi assinada a Lei Áurea. E aí que eu queria fazer um comentário mais profundo. Porque durante muitos anos se colocou e se comemorou a Lei Áurea como fosse a lei responsável pela libertação dos escravizados. Que libertação? Sem emprego, sem renda, sem terra e sem moradia. Sem nenhuma política compensatória. E essa Lei Áurea foi precedida da Lei do Ventre Livre, como uma criança que nasce de uma escrava, que não tem educação, não tem alimentação, não tem nada. Como é que se comemora isso se não tem nenhuma política compensatória? E depois, eu estou falando lá em 1800, vem a lei do sexagenário. Aqueles acima de 60 anos naquela época eram raros, e esses raros já estavam praticamente inutilizados. Eram libertos e tinham o quê? Um pedaço de terra, um prato de comida, alguma fonte de renda? Absolutamente nada. Então, o nosso país, o Brasil, tem uma dívida histórica com a nossa população de descendência afro. E essa dívida histórica precisa ser paga, porque algum desses que fugiram ou que se libertaram se reuniram nos quilombos como forma de resistência. Por isso é necessário sistema de cota, por isso é necessário sistema de cota não só nas escolas, nas universidades, nos concursos públicos, etc. Outros países viveram isso, mas sempre com uma política compensatória, que aqui não houve. Então, nesse simbolismo do 13 de maio, eu prefiro muito mais comemorar o simbolismo religioso, porque, pelo menos na religião, diversas delas se misturam. E tudo que se mistura de forma religiosa é importante, porque o Deus é único, mas essas expressões podem ser segundo a fé de cada um, né? E então o 13 de maio tem esse simbolismo. E por que o 13 de maio, na Umbanda, é o dia dos pretos velhos? Não é à toa, porque na Umbanda os pretos velhos são donos da sabedoria. Foi a única coisa que eles levaram da passagem dele na Terra. Sabedoria para orientar as gerações futuras. E na Igreja Católica, Nossa Senhora de Fátima nada mais é que uma única Nossa Senhora. Nós temos uma única Nossa Senhora com diversas expressões locais, né? E, evidentemente, é o arquétipo da Grande Mãe, é a Mãe de Jesus Cristo, que foi o enviado e o Filho de Deus, né? Então, ela tem um papel no catolicismo gigantesco. E viver sob seu manto, sua proteção, evidentemente, é positivo para todos aqueles que acreditam. Então, esse dia 13 de maio
é um dia para se lembrar sempre de Nossa Senhora de Fátima e dos nossos preto velhos na Umbanda. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, nosso coronel Marcelo Dino. Luiz Paulo, fazer aqui também um adendo à sua fala. Hoje também é comemorado o Dia da Polícia Militar, uma instituição 216 anos, honrada, responsável por enfrentar essa marginalidade do Rio de Janeiro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados que nos assistem. Falar hoje como policial militar, né, dos 216 anos da polícia é uma honra, desde 1809, servindo toda a população. Senhor presidente, permita-me iniciar essa fala prestando uma homenagem justa e necessária aos heróis do BOPE que tombaram em combate no final do ano passado, lutando para libertar o nosso povo do domínio do crime organizado. Eu faço questão de registrar nessa tribuna os nomes do 3º sargento Jorge Henrique Galdino Cruz, que ingressou na Polícia Militar em 2011 e no BOPE em 2019, deixando, senhor presidente, esposa e 3 filhos. E do 2º sargento Rafael Wolfgang Dias, policial militar desde 2008, que ingressou no BOPE em 2012, que também deixou esposa e filho. Homens que deram suas vidas pelo Rio de Janeiro, homens que honraram a farda até o último instante, homens que jamais serão esquecidos por nós, nem pelas famílias que hoje sentem saudade, mas também sentem orgulho. E é justamente esse nome desses heróis e de todos os homens e mulheres de todo o nosso estado que venho destacar a operação vitoriosa realizada hoje pela nossa valiosa e valorosa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que resultou, agora eu quero enaltecer, na morte do criminoso conhecido como TH da Maré, uma das figuras mais temidas e perigosas do crime organizado em nosso estado. Parabéns ao BOPE, que realmente fez valer esses heróis. Esse indivíduo, durante anos, espalhou terror em diversas comunidades, desafiou o Estado, destruiu famílias e foi apontado como mandante da morte desses bravos policiais que hoje homenageamos. E vocês devem lembrar desse vagabundo que na realidade falou: não vamos deixar descê-los, não sairão daqui vivos. Mas hoje, honrado. Hoje o recado foi dado com clareza. O crime pode tentar, mas nunca vencerá o bem, nunca vencerá o nosso Deus, nunca vencerá o Estado. Essa operação é a resposta do Rio de Janeiro ao terror imposto por facções criminosas. E a resposta que muitas famílias vitimadas por esses monstros esperavam por anos, senhor presidente. Quero aqui reconhecer publicamente o trabalho de inteligência, a coragem e profissionalismo da nossa Polícia Militar. Quem conhece o dia a dia da segurança pública sabe o que significa enfrentar um inimigo fortemente armado, que domina territórios inteiros e que muitas das vezes se aproveita das limitações impostas ao trabalho policial militar. Essas operações de hoje só foi possível porque a decisão final da DPF 635
devolveu à nossa Polícia Militar a autonomia necessária para agir com responsabilidade, dentro da legalidade e cumprir seu dever de enfrentar o crime e proteger as famílias que vivem sob domínio do tráfico. E é justamente para garantir que esse enfrentamento se transforme na verdadeira retomada de território, de forma definitiva e permanente, que propusemos aqui, nessa casa, a Frente Parlamentar para acompanhamento da reocupação dos territórios tomados pelo crime. Porque essa responsabilidade, senhor presidente, não é apenas da polícia, e também deste parlamento, do governo, da justiça e de toda a sociedade fluminense. A operação de hoje prova que quando o Estado quer, o crime recua. E que fique o recado: enquanto Deus me permitir estar aqui, estarei ao lado da nossa Polícia Militar. Estarei ao lado das famílias que vivem sob medo. Estarei ao lado da liberdade. O Rio de Janeiro não vai se render. Estarei ao lado de todos. E o Rio de Janeiro vai vencer essa guerra. Meu muito obrigado. E que Deus abençoe a nossa tropa, proteja cada homem e cada mulher de bem do nosso Estado. Mas antes de concluir, senhor presidente, eu quero aqui ressaltar e agradecer mais uma vez a nossa polícia, parabenizar e agradecer, parabenizar o comandante Menezes, agradecer ao nosso governador, ao nosso presidente Rodrigo Bacelar, que tem sido um grande aliado nosso aqui, agradecer ao comandante do 4º CPA, Silvio Guerra, a coronel Andréia, a todos os policiais que tiveram ontem, senhor presidente, numa operação junto comigo, ali em algumas comunidades de Cabo Frio. E eu pude ver a gratidão da população, senhor presidente, quando nós começamos a tirar barricadas e trincheiras ali daquela região. Mas uma coisa me chamou muita atenção, senhor presidente. Duas coisas. Uma, o dinheiro público sendo gasto para proteger vagabundos. Quebra-molas e mais quebra-molas fora do padrão, um atrás do outro na entrada da comunidade, feito pelo governo passado, ali em Cabo Frio, para dificultar a entrada da polícia. Mas a pior de todas, senhor presidente, foi quando um garotinho de aproximadamente 10, 11 anos chegou até a minha pessoa e começou a enaltecer o vagabundo, mostrando que o herói daquele garoto não era o policial, não é o trabalhador, não é o cidadão de bem. Sabe quem era? O traficante. Mas por que, senhor presidente? Falta políticas públicas dentro das comunidades. É muito interessante hoje, presidente, quando eu vejo os batalhões, que isso a Globo não mostra, isso as pessoas não replicam, quando os batalhões trazem para dentro das suas unidades o serviço social que vem sendo prestado por essa corporação tão importante. Como eu tenho visto em vários lugares, como hoje estive com o nosso secretário André Moura, pedindo até para que pudesse aumentar um serviço prestado pelo 23º Batalhão, onde nós temos ali praças, que vem fazendo um excelente trabalho ali, o Lucas e o Segovia, e um trabalho que não compete à Polícia Militar, onde eles estão atendendo hoje 80 famílias, 80 crianças autistas, onde você vai no RP Monte e você vê o quê? A ecoterapia. Você vai no 15º, projetos para as crianças e para autistas, para crianças
que não tem nenhum, não são PCD, mas para autistas. Mas, infelizmente, senhor presidente, o que eu pude constatar dentro daquela comunidade era um garoto tendo como herói o tráfico. O tráfico, normalmente, senhor presidente, que desfilam com mulheres lindas, com cordões de ouro, com motos roubadas, com carros roubados, e ostenta uma falsa ilusão, presidente. Aquilo cortou meu coração, presidente. Aquilo cortou meu coração como pai, como cidadão, como parlamentar. E é por isso que até o último dos meus dias, que Deus me der aqui, como combati, como policial, e continuo, que eu não deixo de ser policial, mas hoje como parlamentar, nós vamos estar enfrentando de frente todos esses bandidos, vagabundos. Pode ter Marcelo, certeza. deputado Marcelo, Coronel Marcelo. Coronel não, eu sou soldado. Meu amigo, mas o trabalho que você presta aqui como um parlamentar, quando foi policial militar, quando foi não, sempre será, e principalmente na região de Caxias. Hoje mesmo estive em Caxias e as pessoas comentam do seu enfrentamento, da sua dedicação, do seu trabalho como parlamentar, nesse enfrentamento a esses marginais. Agora, esse cenário que o deputado está descrevendo aqui, desse jovem que tem como ídolo o marginal, isso aí realmente é omissão do poder público de estar presente dentro dessas comunidades. Então, assim, é importante a retomada desses territórios. Hoje, também, dentro dessa questão do jovem, eu vi um jovem fazendo ali tipo uma propaganda, pedindo orientação, uma oração, filho do Marcola, que vai se ingressar agora na vida artística, junto com o filho do Massim VP, outro marginal. Então, assim, isso mostra assim, que ele literalmente está procurando a fama em cima da trajetória do pai. Ele pede oração pelo pai, pelo Marcola, e pede que as pessoas orientem ele. Então, assim, para você ver a inversão de valores e para a gente ver que nossa sociedade vive um momento muito difícil, da formação assim, de caráter, de valores, que se acha normal. Agora, os filhos dos marginais, literalmente, vão estar virando DJ, não nada contra o DJ, contra o MC, mas, na realidade, você vê a fortuna que eles geram, com a rapidez que isso acontece. Eu fico aqui fazendo uma reflexão. Acho que a Polícia Federal deveria fazer uma investigação profunda que, com certeza, pode encontrar ali algo obscuro, como uma lavagem de dinheiro, coisas desse tipo. Deputado Elton, presidente, preside esse momento. Primeiro, quero parabenizar Vossa Excelência, porque muitas das vezes as pessoas não conhecem o nosso trabalho. E nós estivemos aqui conversando algumas vezes, falando exatamente a questão da segurança pública. Eu sei que Vossa Excelência passa na sua região, Vossa Excelência conversou comigo, falou: Marcelo, como é que você tem feito lá? Como é que a gente pode fazer? Trocando ideia, você me trazendo experiência, eu passando experiência para você, e eu pude ver a sua guerra também ali. Porque hoje é qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, são os 4 cantos do estado do Rio de Janeiro que isso vem acontecendo. E diante que Vossa Excelência colocou aqui, eu protocolei aqui nessa casa a lei anti-Uruã. O que é isso? Na realidade, é proibindo o Estado, porque às vezes na secretaria, irmão, nego quer bancar esses bandidos, que eu chamo de bandido. O cara que está ali fazendo apologia ao crime, ele é bandido. Ele não é artista, ele é bandido. E aí também tem um projeto do Rodrigo Amorim tramitando na casa, onde nós vamos estar unindo os dois para que possamos realmente fazer valer o dinheiro da população. Tem tantos artistas que precisam, na realidade, presidente, de ter uma oportunidade de poder avançar e crescer. E aí você vê a Lei Rouanet e tantas outras leis que favorecem esses bandidos. Obrigado, senhor presidente.
Próximo orador inscrito, a nossa deputada Célia Jordão. Uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham no expediente inicial. Boa tarde, nobre deputado, que ora preside este início da nossa tarde de trabalho. Hoje será um dia muito especial, porque iniciamos os debates e as discussões a respeito da Lei das Diretrizes Orçamentárias, uma das leis fundamentais na construção desse arcabouço tão especial e fundamental ao Estado do Rio de Janeiro, que é a construção do orçamento público, que permite ao governo do Estado a realização de investimentos necessários nas áreas da saúde, da educação, da segurança pública, da habitação, dentre tantas outras tão necessárias à população do nosso Estado do Rio de Janeiro. E toco no assunto a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque subo a essa tribuna no expediente inicial para falar a respeito de uma demanda que venho trabalhando na sua solução desde o final do ano de 2020. Já foram diversas as minhas solicitações a respeito da recuperação da RJ 155, que liga o município de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, aos municípios de Rio Claro, Barra Mansa, Volta Redonda e tantos outros municípios do Médio Paraíba. E estas solicitações, encaminhadas não apenas, ao atual presidente do DER, mas também aos que o antecederam, até o momento, não foram atendidas na sua integralidade. E é uma estrada que, para além do seu péssimo estado de conservação, ela faz parte do plano de evacuação das usinas nucleares de Angra dos Reis. O Estado do Rio de Janeiro talvez esteja, neste momento, desconhecendo a importância dessa estrada. E eu, como parlamentar, que atuo naquela região, venho recebendo diversas solicitações ao longo desses anos que aqui estou, para interceder junto ao DER, interceder junto ao governo do Estado, a solução na recuperação da RJ 155, que a cada chuva que ocorre, novas quedas de barreiras, nova queda também, da sua parte asfáltica, e isso vem comprometendo e muito a segurança daqueles que transitam pela RJ 155. Venho recebendo solicitação de vereadores dos diversos municípios que são atendidos pela RJ 155, de moradores. Então, isso vem esgotando a paciência, não apenas desta parlamentar, como também da população que é atendida por essa RJ, mal atendida por essa RJ 155. Não apenas a RJ 155, mas também a RJ 149, que foi afetada pelas chuvas. A barreira que lá caiu já virou floresta, porque não foi retirada, e continua funcionando apenas a meia pista. Mas a situação da RJ 155 ela é bastante grave. Então, por isso que, inicialmente, eu falei a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias que norteiam a construção da lei orçamentária, que vai, então, permitir que, no próximo ano, o ano de 2026, o governo do Estado possa realizar os investimentos necessários. Mas, pelo tempo que eu venho cobrando, atuando, a respeito da recuperação da SRJ, já se passaram por esta casa diversos orçamentos. E aí a gente fica se perguntando se é falta
de verba ou se é falta de vontade de solucionar o problema. Não apenas este, mas tantos outros que eu venho encaminhando, mas hoje eu queria dar ênfase, em especial, a SRJ, porque ainda ontem recebi um ofício das mãos de um vereador de Barra Mansa, hoje recebi e-mails de moradores da região fazendo queixas do estado de conservação dessa estrada. Então, fica aqui, mais uma vez, nesta tribuna, acho até que já perdi as contas de quantas vezes subi nessa tribuna para falar a respeito dessa estrada, da RJ 155. A situação, inclusive, mais grave, ela se deu em 2022, quando caiu, inclusive, uma barreira fechando um dos túneis, e nós ficamos ilhados, não é? A cidade ficou ilhada, Angra ficou ilhada, não é? Porque não passava nem pela BR-101 e nem tampouco pela RJ. As máquinas da Prefeitura de Angra dos Reis é que teve que subir a serra para desobstruir a passagem, porque chegou mais rápido do que o DER, porque o DER não estava fazendo a sua parte da maneira como deveria naquela situação emergencial. Então, fica aqui o meu registro, mais uma vez, da minha indignação, da minha insatisfação, da atuação do órgão que é responsável, e aqui não falo da pessoa do presidente, porque a pessoa do presidente do DER, ele é extremamente gentil, extremamente educado, mas também precisa de apoio para poder realizar aquilo que é de sua competência e responsabilidade. Então, mais uma vez, eu subo aqui nessa tribuna para cobrar a solução da RJ 155, que eu também uso bastante. E as últimas chuvas aí, ainda desse ano, eu subi a serra e eu mesma filmei, não publiquei, mas mandei diretamente para o presidente do DER para ele ver o estado. Ele mandou uma equipe emergencial para poder fazer uma barreira de segurança onde havia caído pedaço da estrada. Mas são vários pedaços ao longo dos anos que a chuva vem afetando e a solução definitiva não acontece. E a resposta é: não tenho orçamento. Mas como assim não tem orçamento? Se a gente vê, e aí não estou aqui, não é, criticando algumas ações, mas muitas das vezes nós temos que pensar, será que é o momento de investir nesta ação? Ou será que é mais importante dar atenção a esta outra necessidade que é mais urgente e emergencial? Em alguns outros momentos, vou voltar aqui para estar falando sobre diversos outros encaminhamentos que venho fazendo, solicitando soluções de problemas que são decorrentes, inclusive, de chuvas. Problemas esses que, se não fosse a prefeitura local, o próprio governo do estado não cumpriu com a sua parte. Parte esta prevista, inclusive, em convênio, que até hoje a prefeitura não viu a cor da parte do estado. Então, uma boa tarde a todos e a todas, registrando aqui a minha indignação e insatisfação com relação à solução do problema existente na RJ 155. Deputada Célia Jordão, fazer um adendo aqui na sua fala. A sensação que dá, às vezes, é que deixa em má conservação para depois colocar os famosos pedágios, que aconteceu em várias outras RJ, normalmente vai deixando esse sem manutenção devida, né? Depois implantam um pedágio como a solução do problema, mas quem paga a conta sempre no final é a população. Sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que aqui a gente deixa registrado a nossa indignação, porque é o espelho da indignação de quem nos procura,
que é a população, que também são, né, os vereadores da localidade, das localidades que são atendidas, né, e essa estrada ela é fundamental, né, ela é muito importante. Eu não cheguei nem a pensar nessa questão de pedágios, mas o que me vem à cabeça é a falta mesmo de vontade de solucionar o problema. Próximo orador inscrito, deputado Dionísio Lins, nosso imperador. Meu caro, querido companheiro Elton Cristo, presidente em exercício, senhoras e senhores parlamentares. Eu venho a essa tribuna para registrar nos anais dessa casa o nosso aplauso pela ação belíssima da Polícia Militar no âmbito do Rio de Janeiro. O secretário de Estado de Polícia Militar, o secretário de Estado de Polícia Civil e o secretário de Segurança Pública têm demonstrado a capacidade de gestão, sendo eles efetivamente combatentes em defesa do cidadão de bem. O governador Cláudio Castro, que tomou para si o comando da questão da segurança pública, está realmente bem resolvido. A população tem visto que a polícia está trabalhando. Hoje, por exemplo, num embate logo pela manhã, tirou-se de circulação vários criminosos, além daqueles que viviam nababescamente bem felizes, gastando o dinheiro do vício, num conjunto belo, numa área bela da Barra da Tijuca. É de se lamentar que o crime organizado, é de se lamentar que a firma não recue. Em alguns momentos, na nossa região, conjunto do Ipase, conjunto do Quitungo, Braz de Pina, já estão recuando, sim. A polícia militar está agindo. A população tem visto que a segurança pública tem dado aula. Mas, lamentavelmente, o crime organizado continua no enfrentamento. Mas eu quero deixar para todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pela TV Alerj. Tenham certeza, o governador Cláudio Castro está cuidando dessa questão da segurança pública. E todas as ações têm sido feitas sem constrangimento. Mas quando há enfrentamento, tem que ser lá ou cá. Na verdade, o crime organizado, a firma, tem enfrentado a polícia militar, enfrentado a polícia civil. E nós estamos acompanhando. Mas, devo dizer que registro nos anais dessa casa o meu aplauso ao secretário de Estado de Polícia Militar e toda a corporação. Meu aplauso ao secretário de Estado de Polícia Civil e toda a corporação. O meu aplauso ao delegado federal, secretário de Segurança Pública. Porque o Rio de Janeiro está começando a tomar jeito. Está melhorando. Se vocês forem verificar hoje, Braz de Pina já não é a mesma coisa que era e a população está aplaudindo o governador Cláudio Castro. A Penha Circular, idem. Nós pedimos, oficiamos, inclusive, ao secretário de Governo de Estado, André Moura. E ele imediatamente agiu para atender a população do subúrbio com a questão da internet. E determinou que a polícia acompanhasse a Claro e todas as operadoras para que voltasse a funcionar a internet na Zona Norte, principalmente em Braz de Pina. E já está funcionando. De modo que a gente tem que efetivamente pedir, mas tem também que sermos gratos quando as coisas acontecem. Está de parabéns a segurança pública do governador Cláudio Castro. Que Deus nos abençoe e que nos proteja. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.